Olá, pessoal, boa tarde. Quero saudar a todos aí que estão com a gente mais esse encontro de trabalho, em especial o seu Dieter, nosso presidente, o seu Hans, que faz parte da diretoria, assim como o Charles também, que eu vi que entraram, o doutor André, que é o nosso assessor jurídico, e, claro, em especial também hoje o doutor Tiago, que vai trazer, então, o tema, né, sobre regulamento interno. Esse tema, na verdade, ele já estava previamente definido antes da pandemia, então ele já deveria ter acontecido de forma presencial, até o formato ia ser diferente, ia ser quase como uma oficina, mas infelizmente, aí, em função da pandemia, a gente teve que fazer alguns ajustes. Bom, antes de começar a nossa reunião, eu vou passar então a palavra para o seu Dieter. Seu Dieter, boa tarde, obrigado por estar participando aí com a gente, a palavra está com o senhor. Boa tarde, Maurício. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos conselheiros, Hans e Charles. E, bom, pessoal, o tema recursos humanos, a gente sabe que tem sido cada vez mais importante aí, e, na verdade, o grande diferencial das empresas, todos nós sabemos que consiste no seu maior patrimônio, que são as pessoas, né, que trabalham ali. E, nesse sentido, o CIMEB tem feito um trabalho muito bom através dos seus grupos temáticos aí de RH, e até, por acaso, nós estamos fazendo um curso aí, o Maurício, e a nossa cadeira no momento é gestão de recursos humanos, a gente está aprendendo mais algumas coisas, né, Maurício? E com isso deve, inclusive, talvez até demandar alguns temas, sugestões que nós vamos fazer para vocês, para a gente poder explorar aí com os nossos associados e incrementar um pouco mais as nossas atividades nesse sentido. Por outro lado, essa semana nós tivemos uma reunião com a vice-presidência da Fiesc, aqui em Blumenau, e onde foi relatado que no sindicato de Timbó, então não é o laboral, é outro, não é o nosso aqui, está havendo um problema lá, que houve a denúncia em algumas empresas na questão do uso correto do protocolo do Covid. E em algumas empresas então tiveram uma visita da Secretaria do Trabalho e foram atuadas e num tempo muito curto, sem muita chance para as empresas. E então isso é um sinal de alerta para a gente, e a gente sabe que nossa região não teve esse problema, até porque nós temos um relacionamento muito bom com os sindicatos nossos, tanto Blumenau como Pomerode, e nós não deveríamos ter esse problema aqui, mas, de qualquer forma, acho que isso já serve de alerta para a gente até eventualmente fazer um evento para nós reavaliarmos e fazermos uma nova conscientização dos associados para que não deixe de fazer o que tem que ser feito, e até as empresas que não estiverem 100% alinhadas com o protocolo, que nós sempre recomendamos que o façam, para que não tenha nenhuma surpresa, já que existe essa possibilidade que ocorreu no nosso vizinho aqui em Timbó. Então, só um alerta para vocês, né, Maurício? A gente vai ter que verificar esse tema aí o quanto antes, para a gente mitigar os riscos para nossos associados, de uma forma geral. Bom, pessoal, eu também quero agradecer agora, em especial ao Dr. Tiago, que tem sido sempre um grande parceiro nosso aqui, e sempre preocupado com as nossas ações e eventos, e agradecer para ele sobre esse importante tema também, que é o regulamento interno das empresas, que também tem muito a ver com a gestão de pessoas, né? E eu vou passar a palavra, então, para vocês. Obrigado, Maurício. Um ótimo evento para todo mundo aí. Obrigado, seu Dieter. Antes de passar para o doutor Tiago ainda, o SESI nos procurou essa semana, na verdade não o SESI, o sistema Fiesc, e eles estão fazendo um trabalho que eles estão chamando de retomada 2021. Quer dizer, é um trabalho todo do sistema Fiesc, através da sua equipe, para identificar eventuais dificuldades em algumas empresas e o que essas dificuldades podem afetar a retomada do crescimento pós-pandemia. Então, é um trabalho de alguns consultores do sistema Fiesc que vão fazer dentro das empresas, é quase como um levantamento diagnóstico, dando para a empresa um relatório daquilo que a empresa pode melhorar, enfim, dos seus pontos fracos, fortes, quase como uma consultoria. Isso não tem custo algum. Foram escolhidos aqui em Blumenau 2 sindicatos,
Um deles é o CIMEB, o setor metal mecânico, outros os Sintex do setor têxtil, e são 6 empresas apenas do setor metal mecânico, eletrometal mecânico. Então, eu gostaria, assim, muito, como eu falei, é um trabalho gratuito que será feito nas empresas. As empresas poderão optar em fazer isso de forma remota ou presencial, tá? Mas a gente gostaria muito de que, se alguma das empresas dos senhores tiver mais interesse em conhecer um pouco desse programa Retomada 2021, que depois faça contato com o CIMEB, tá? Nós queremos selecionar 2 empresas de cada segmento, 2 da área eletrônica, 2 da área metalúrgica, 2 da área mecânica. Acho que é um trabalho importante, eles podem deixar para vocês uma ferramenta bem interessante para que vocês possam trabalhar internamente e corrigir eventuais falhas. Então, se alguém tiver interesse, por favor. Eu também já quero estar avisando aqui, algumas empresas estão tentando ainda fazer inscrição para aquele curso de KPI que a gente lançou na semana passada. Aquele curso, em 2 dias, tiveram todas as vagas esgotadas, então, no momento, nós não temos mais vaga, e a gente já está vendo a possibilidade de abrir, então, uma segunda turma. Caso a gente tenha essa segunda turma aberta, né, com novas datas, a gente vai estar comunicando, então, a cada um dos senhores, tá bom? Mas, de momento, nós não temos mais vaga para o curso de KPI, ok? E nós vamos ter agora, no dia 26 de agosto, a gente vai estar disparando hoje à tarde o material, um evento com o Kleber, que é o diretor financeiro, administrativo financeiro da Autona, com o Denis, da Rudolf Usinagem, e o xará dele, um outro Denis, que é um consultor de empresas, onde nós vamos discutir o tema desafios em gerir negócios em época de crise. Acho que é um evento bem interessante, a gente vai abordar algo que é constante, né? Não é só por causa da pandemia, mas o Brasil vive em rota de crise, né? Ou é por questões de eleição, ou por crises econômicas mundiais, ou, enfim, agora por causa da pandemia. Então, as nossas indústrias atravessam crises com mais frequência do que gostaríamos, e a gente vai abordar um pouco esse tema, vamos falar de uma série de questões que eu acho que pode agregar bastante para cada uma das empresas dos senhores também. Então, dia 26, às 19 horas, não tem custo nenhum, vai ser online também, a gente vai estar disparando ainda hoje o convite para vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para o doutor Tiago. O doutor Tiago está aqui na mesma sala que eu, a gente está com um distanciamento de 2 metros, né, doutor? Então, eu espero que a gente consiga trabalhar bem essa tarde. Eu peço que todos mantenham o microfone fechado. Se puderem mandar perguntas, a qualquer momento vocês podem mandar pergunta pelo chat ou pelo WhatsApp, é o 984961673, ou ainda, se alguém quiser, pode solicitar, a gente abre o microfone e depois pode interagir também com a gente, tá bom? Então, o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o regulamento interno. Eu sei que muitas empresas têm regulamento interno, mas muitas ainda não têm, ou têm uma série de dificuldades para fazer com que ele efetivamente saia do papel. Doutor, obrigado pelo convite. Eu passo a palavra para ti, então. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, seu Dieter, seu Hans, demais membros da diretoria, doutor André. Estou muito feliz para voltar e poder conversar com vocês. Realmente, esse tema que a gente vem trazer hoje aqui já tem algum tempo que a gente gostaria de já ter exposto ele, como bem disse o Maurício, né? E mais a oportunidade surgiu, então eu acho que é importante a gente também, nesse momento, estar podendo conversar com vocês aí sobre esse assunto que é o regulamento interno. Bom, para a gente não tomar muito tempo de vocês, eu já vou adentrar o tema. Como todos devem já saber, o regulamento interno nada mais é do que são normas criadas pela empresa para o bom funcionamento interno da própria empresa, né? Ele é um documento formal, é expresso, escrito, e ele deve ser do conhecimento geral de todos dentro da empresa, desde o empregador, empregado e até mesmo terceiros, diante da abrangência que ele possui, ele pode vir a possuir naquilo que dentro dele pode ser inserido. Ele é fundamental para garantir que os colaboradores eles consigam desenvolver suas atividades de uma forma mais harmônica, mais plena, né? Com o intuito da gente poder impulsionar aí a produtividade e a eficiência da organização, no caso da empresa. É salutar que tenhamos os regulamentos em empresa, porque ele pode ser usado como um instrumento
de controle das atividades mais efetivo, e que essas cobranças, essa de produção ou coisa do tipo, se pré-determinadas, essa facilita muito, inclusive, o próprio relacionamento entre empresa e empregados, né? A gente tem que tomar um cuidado com relação à elaboração desse regulamento, porque nós não podemos inserir ali tudo aquilo que a gente acha pertinente. Nós temos limitação legal, né? E ele funciona muito como uma comunicação interna, dentre a vontade da empresa e aquilo que, dentro dessa organização interna da rotina empresarial, né? O que a gente pode colocar dentro de um regulamento interno? Se nós formos olhar para a legislação, nós não temos uma regulamentação específica de regulamento interno. Então, ele é bem abrangente, bem geral. Logicamente que nós temos hierarquia em relação ao regulamento interno, né? Nós temos ali, a primeira mão, a Constituição Federal, em especial no seu artigo 7º. Nós temos a CLT, e aí, quando a gente pega a CLT, nós temos um artigo dela, que é o 444, que ele especifica da possibilidade aí, o embasamento legal para a criação do regulamento interno. Até me permitam ler o artigo, que ele é interessante. Que nas relações contratuais de trabalho podem ser objetos de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições da proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, aí a gente pega a hierarquia do regulamento interno. Aí nós temos a Constituição Federal, a CLT e as convenções e acordos coletivos. Lembrando que depois da reforma trabalhista, o convencionado, em algumas cláusulas, ele vai prevalecer sobre o legislado. Então, a gente pode meio que colocar uma concorrência aí em relação à própria CLT. E abaixo disso, nós também temos as decisões das autoridades competentes. O seu Dieter bem lembrou, por exemplo, agora a portaria emergencial, portaria 20, que trata de questões de medidas de segurança e sanitárias em relação ao período de pandemia. Essa é uma regra que deve ser seguida, e é um ato administrativo, isso não é uma lei propriamente dita, né? E também nós não podemos deixar de lado as decisões judiciais, jurisprudência e súmulas que existem. Então, o regulamento, ele teria uma abrangência geral, ele poderia tratar de diversos temas relacionados à empresa, mas eles têm as limitações legais, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais, né? Vou dar um exemplo claro do que o regulamento interno ele não poderia tratar. Ele não poderia tratar sobre férias, ampliar o parcelamento de férias, suprimir férias, ou divergir naquilo que a legislação na CLT e na própria, eventualmente, alguma convenção, ela acrescentar no tocante ao tema férias, né? A gente pode dizer que o regulamento interno ele também precisa observar os costumes locais, alguns costumes locais, né? Nós não poderemos, daqui a pouco, exigir que o empregado ele utilize um terno num ambiente de trabalho onde ele seja muito quente, por exemplo. Um exemplo simples que eu estou dando, na verdade, né? Que me veio à cabeça agora. Mas a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. A gente não pode acrescentar demais temas, assuntos ali no regulamento interno que possam, daqui a pouco, estar causando um desconforto no cotidiano do próprio empregado, né? Então, para concluir na questão do conteúdo, se a gente estiver observando a legislação, as convenções, os acordos coletivos e os atos administrativos e também algum costume regional, a gente pode aí inserir o que bem entender dentro da razoabilidade, logicamente, dentro do regulamento interno. Lembrando que a gente não pode, de forma alguma, atentar contra a saúde, segurança, integridade física, religiosa e sexual do empregado, né? Esses também são temas que não poderiam estar dentro do regulamento, tá? Eu dividi aqui, e sendo bem objetivo, eu acho que a gente veio mais aqui para conversar sobre esse assunto, então eu vou partir mais já para a parte de elaboração do regulamento interno. Então, eu dividi ele em 6 pontos objetivos aqui que a gente pode começar, mais ou menos, a elaborar um regulamento. Como eu disse antes, ele tem por objetivo o alinhamento das necessidades da empresa e agregar valor à sua rotina, né? Com base naquilo que os empreendedores e gestores da empresa gostariam de trazer para a sua organização, né? Então, primeiro passo, a gente tem que definir a estrutura de como ele seria desenvolvido, né?
ele tem que ser padronizado, ele tem que ter uma estrutura específica, dividido em cláusulas, etc. e tal, em temas específicos. Então, se isso não for feito, inclusive isso pode causar aí má interpretação por parte de quem deveria segui-lo. Lembrando, então, também que o regulamento interno, além de ser expresso, ele tem que ser simples, ele tem que ser objetivo, de fácil entendimento para seus colaboradores, inclusive gestores e terceiros, né? O que nós achamos que é importante ter dentro de um regulamento interno? A apresentação dos dados sobre a empresa, uma identidade organizacional, uma filosofia da empresa, alguns capítulos que contêm assuntos que serão tratados, cláusulas que trazem obrigações e restrições aos empregados, né, dever de usar EPI, restrição a certos locais, esse tipo de coisa. Algumas observações de esclarecimento, como, por exemplo, fornecimento de benefício, uso de vale transporte, vale alimentação, a forma pela qual a pessoa deve apresentar um atestado médico, apresentar justificativas. Esses são temas interessantes e importantes estarem dentro do regulamento, né? Limite de entrada e saída, a questão da hora extra, esses são pontos bem interessantes que a gente poderia colocar dentro do regulamento. E lembrando que todos os dispositivos devem ser muito claros e objetivos, assegurando que todos os colaboradores entendam todas as informações, né? Do mais chão de fábrica possível até a sua diretoria, né? A identidade organizacional, né? Então, seria um conjunto de diretrizes e filosofias que devem ser tomados gestores nas suas decisões e bem como pelos colaboradores durante a execução dessas tarefas, né? E aí a gente conceitua, e aí esse conceito a gente consegue dividir ele em 3, né? Por exemplo, a missão, o motivo pelo qual a empresa foi criada, a visão, trata-se de uma situação futura em que a empresa pretende alcançar, seja ele um objetivo de curto ou a longo prazo. Quando a gente, por exemplo, quando a gente parte para a elaboração de um regulamento interno, todo empresário que me procura, ele tem um objetivo. Ele quer, seja melhorar a produção, seja ele quer melhorar o clima organizacional, ou, por exemplo, como a gente brinca, eu gostaria que meus funcionários trabalhassem de jaleco branco e esse tipo de coisa. Ou até mesmo pensando no futuro, na formação de um plano de cargos, esse tipo de situação, o regulamento interno, ele é muito importante. A busca de um prêmio, de uma certificação. Agora a gente fala muito em conformidade, compliance, então ele é basilar para se iniciar esses projetos e chegar nesses objetivos, né? E, por último item, seria a questão dos valores, né? Os princípios básicos que regem o comportamento de todos da empresa, né? Perante clientes, parceiros, fornecedores, colegas e até subordinados, né? Então, seriam aí, da identidade organizacional, nós teríamos a missão, a visão e os valores. Então, esses seriam os 3 pontos chaves aí da constituição de um regulamento interno. E com relação especificamente às cláusulas, né, eu relacionei aqui os assuntos que a gente pode trazer para dentro do regulamento interno. Só que isso não se limita a isso, e também não vou ler todos, porque é muita coisa, né? A gente precisa estruturar, como eu disse, o regulamento em cláusulas, né, que deverão ser separadas conforme o assunto, ou seja, por capítulos. Algumas das normas que geralmente estão presentes no documento, eu vejo alguns regulamentos ali que eles trazem, por exemplo, o que diz já a CLT, o que diz já normas específicas existentes. Mas eu acredito que se a gente vai tratar de uma forma complementar, não seria necessário a gente reproduzir a legislação trabalhista toda dentro de um regulamento, e sim complementar, ou melhor, dissecar e explicar os direitos e obrigações dos colaboradores, né? Então, alguns temas, alguns capítulos seriam interessantes. A questão do horário de trabalho, a questão do uso de uniforme, cuidado com o manuseio de equipamentos, requisito de admissão, uso de computadores, celulares, normas de higiene, saúde e segurança, as licenças de trabalho, os benefícios concedidos, o correto uso de EPI, procedimento de solicitação e concessão de férias e licenças, né? E normas sobre, por exemplo, informações sigilosas do negócio. Então, nós já temos a nossa parte organizacional, nós já teríamos as cláusulas a serem inseridas, e como fazer cumprir
esse regulamento? O regulamento interno, como ele já tem embasamento legal, que é o próprio artigo 444, se ele for descumprido, o empregado também está sujeito à aplicação de medidas disciplinares. Ou seja, se ele não seguir o regulamento interno, uma vez treinado, uma vez que ele firmou o termo de compromisso e que ele tomou conhecimento do regulamento interno, ele tem que seguir esse regulamento interno. Se ele descumprir as normas que estão ali inseridas, ele pode ser advertido verbalmente, por escrito, dependendo da gravidade, suspenso, e até mesmo, com base no regulamento, ele poderia ter aí a sua demissão por justa causa concretizada. Lembrando que o regulamento interno, nós temos a previsão legal no artigo 482 da CLT, que trata justamente da questão dos atos de improbidade do empregado, da desídia e tal. Então, a gente faria o link de que o empregado, sabendo da legislação interna, descumpriu a norma e, por conta do artigo 482, ele poderia aí ser demitido por justa causa, né? As advertências, no caso, por estarmos tratando de uma norma interna da empresa, eu entendo que é salutar que sejam feitas escritas, né? E aí, naquele padrão comum, em 2 vias, uma via para o empregado, uma via para a empresa deixar em arquivo. A questão da suspensão, ela vai depender muito da gravidade do ato praticado, se reiterado ou não. E a demissão, nós sempre temos que, em que pese termos aí um embasamento no regulamento interno, mas a gente tem que fazer link esse caminho ao artigo 482 da CLT, que é ali onde que vai ter o rol de medidas que dariam a justa causa. Lembrando que também existe legislação específica que trata da questão da justa causa, né? Por exemplo, o não uso de EPI, então nós temos ali obrigações inseridas em normas regulamentadoras que, se não forem seguidas, poderiam ensejar a justa causa, e essas informações também poderiam estar inseridas dentro do regulamento interno. O uso do Vale Transporte, né, que o Vale Transporte é só para o uso casa-trabalho, trabalho-casa. O empregado ele não pode utilizar o Vale Transporte para outro fim. Vou dar um exemplo, em Blumenau é fácil você identificar. Nós já pegamos a situação em que o empregado pediu o Vale Transporte, só que ia trabalhar de moto. Então, você sabia, e o cartão de Vale Transporte dele estava rodando pela cidade, estava passeando pela cidade. Então, a gente conseguiu, com base na empresa de fornecimento de transporte público, uma relação de onde esse cartão estaria indo, e a gente consegue aí, conseguiu aí justificar a justa causa dele. Lembrando que, em que pese estar na lei, é salutar a gente colocar essas informações também, dizer isso dentro do regulamento, para que o empregado tenha 100% de certeza do que ele está fazendo, né? Lembrando que essas punições, elas têm que ser imediatas, né? Nós temos aí que tomar cuidado com o chamado perdão tácito. Então, se o empregado ele infringir alguma norma interna, a liderança ou quem o evidenciou tem que logo se reportar a quem deve aplicar essa medida disciplinar. E, é lógico, é necessário que haja proporcionalidade entre o fato, né, e a aplicação da medida. A gente não vai simplesmente demitir de imediato um funcionário porque hoje ele deixou de usar o protetor auricular, por exemplo, né? O quinto ponto interessante é a questão da apresentação do regulamento interno. Eu não costumo e não oriento que se faça um regulamento interno simplesmente jogando no papel e distribuindo uma cópia dele na empresa, para os empregados, ou só colocando ele no mural. É interessante que se façam reuniões de apresentação desse regulamento interno, quando ele é instituído ou quando ele é alterado, que se dê publicidade disso nos murais, e que, quando forem contratados empregados novos, esse regulamento interno seja bem explicado quando dá integração do funcionário, né? Então, a gente tem que fazer cópias para distribuir também para todos na organização, todos têm que ter uma via, marcar reuniões de conferências para explicar o conteúdo do regulamento, explicar a importância do regulamento, as consequências do seu descumprimento, deixar cópias à disposição para que todos possam sempre conferir, e lembrar dos colaboradores sobre as normas na rotina de trabalho. Então, avisos fixos espalhados por pontos estratégicos, fazendo remissão aí ao regulamento interno. E, por último, um requisito formal é você ter um termo de aceite do empregado. A gente costuma até colocar no final do regulamento interno, ou numa palestra, um livro acta,
em que aquele assunto foi trazido, ou que houve uma reciclagem sobre o tema. Então, é bom ter um termo de aceite firmado com pelos empregados e demais pessoas que estejam envolvidas no regulamento interno. E aí também a gente inclui, então, dentro do regulamento interno, uma cláusula específica dizendo que o empregado ele está ciente e que ele compreendeu o conteúdo do regulamento interno. Até fugindo um pouquinho aqui, eu tinha brincado com o Maurício, que ele disse assim, olha, eu vou fechar aqui puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Mas porque a gente entende que a constituição do regulamento interno ela não pode ser simplesmente algo tirado da internet. Eu falo isso, até o doutor André nos acompanha, que é importante uma assessoria jurídica na constituição do regulamento interno, porque são esses profissionais que vão auxiliar melhor na elaboração dele quanto aos limites do que pode ser colocado dentro desse regulamento interno. Porque nós não podemos aqui, nós devemos analisar essas cláusulas sobre o aspecto civil do Código da CLT, do Código Civil, do Código Penal, da Constituição Federal e da Constituição Federal e das convenções e acordos coletivos, né, como eu citei no início. Então, como eu tinha comentado com o próprio Maurício, a gente queria ser objetivo e breve para que, se eventualmente tivesse alguns questionamentos, a gente pudesse bater um papo, conversar um pouquinho sobre o regulamento. É fácil você acessar o regulamento interno. Você pode, na internet, você tem vários exemplos e modelos de regulamento interno, mas eu repito, a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente vai colocar dentro desse papel. Porque uma vez que você colocar isso dentro desse papel, isso torna uma norma, isso torna uma regra para a empresa e para o empregado. E se você, daqui a pouco, por exemplo, der um benefício para o empregado e retirar ele simplesmente, você pode trazer um passivo para dentro da empresa. Lembrando que o empregado tem a situação da norma mais benéfica e tal, então a gente tem que sempre entender por que a gente está inserindo ou retirando alguma cláusula desse regulamento interno ou regulamento interno, como prefiro. Ok, doutor. Bom, a ideia é essa mesmo, pessoal, a gente agora aproveitar um espaço para bater um papo, para trocar algumas ideias. Nós vamos tentar, né, doutor, mandar para vocês essa estrutura básica do que seria um regulamento interno, né, dentro daquilo que o doutor falou, mas a ideia hoje não é ensinar ninguém a montar um regulamento interno, até porque eu acho que a maioria dos senhores tem. Mas algumas coisas que a gente percebe no dia a dia e que eu queria já começar perguntando para ti, doutor, e aí quem quiser pode mandar pergunta pelo chat, pode abrir o microfone, vamos conversar sobre isso. Eu vejo muitas empresas com um regulamento interno muito bonito, um regulamento interno muito bem fundamentado, porém ele não pratica o regulamento interno, ou pratica quando convém. Então ele tem lá o regulamento interno, alguns funcionários vira e mexe dão problema, mas ele não aplica suspensão, não aplica advertência, até que num determinado momento acontece algo mais grave, aí ele puxa o regulamento da gaveta e dá uma suspensão ou mesmo um desligamento por justa causa. O senhor falou um pouquinho de que ter um regulamento e não aplicar é perigoso, né? Eu vejo em algumas empresas que são muito desorganizadas, tá? A gente tem associados que estão num processo ainda de se readequar e que eu, às vezes, acho que o regulamento interno para eles é pior do que eles não terem, porque eles têm para bonito, não cumprem nada, eu acho que nem sabem o que está no regulamento. Como é isso na prática? Como é que você vê isso, doutor, nesse caso das empresas? Porque elas podem, daqui a pouco, estar caindo em outra questão, que é até danos morais, por exemplo, porque para um ele dá uma suspensão, para outro não. Para um dá uma advertência, para outro não. Quer dizer, né, não se aplica o regulamento na sua totalidade. Como é que é isso na prática? Como é que os tribunais veem isso? A gente tem que tomar muito cuidado justamente nessa questão do assédio, né? Que daqui a pouco, eu preciso eliminar aquela laranjinha podre do meu cesto. Então, aí começa, como você bem disse, tira o regulamento da gaveta e começa a querer aplicar ele simplesmente para um funcionário. Não adianta, de fato, você querer ter um regulamento interno, investir nisso, na contratação do profissional, ou você escolher um grupo de profissionais da empresa para vocês fazerem isso, e vocês efetivamente não vão aplicar o regulamento interno. Até via de regra, quando a gente trabalha com o regulamento interno, a gente não só ajuda na elaboração do regulamento, como fica um período na empresa, em torno de 6 meses, auxiliando
aos líderes, ao grupo de RH, primeiro numa apresentação para as lideranças do regulamento interno, tira dúvidas antes dele ser implementado, para que se torne cultura dentro da empresa, para que essas pessoas participem da elaboração desse regulamento interno, para que eles sintam a importância dele e da efetividade dele. Lembrando que, assim, como ele é um instrumento de organização, e como ele está positivado, escrito, você não precisa, por exemplo, ficar brigando e lembrando o empregado daquilo. Quando você faz uma advertência sobre o tema, ela tem que ser, não precisa ser um esporro, vamos dizer assim. Você pode aplicar o regulamento, olha, você sabe que você descumpriu o regulamento, eu estou aplicando a norma. Mas, assim, não pode ser direcionada a uma pessoa. Ou você aplica o regulamento de fato, ou você nem faz. Né? Você precisa ter essa norma, você tem que fazer com que ela faça parte da cultura da tua empresa, para que todos entendam a importância dele para o clima organizacional da empresa. E ele tem que ser um facilitador do trabalho das lideranças, do RH, ou seja, da organização para atingir o resultado do regulamento. Lembrando que ele não é o objetivo, ele é o caminho para se chegar em algum lugar. Então, se você quer chegar em algum lugar, ele é uma ferramenta de trabalho essencial que pode te ajudar muito, né? E aí, claro, temos que cuidar, sim, com os assédios na questão da perseguição. E o judiciário, ele é muito tranquilo em relação a isso. Se ficar evidenciado assédio horizontal, vertical para cima, vertical para baixo, bullying corporativo, esses diversos nomes aí, eles podem sim ter relação com isso. Por isso que é importante a gente não só aplicar o regulamento, mas também ter um controle efetivo de aplicação de medidas disciplinares, né? E que ele seja aí, por isso que a gente fica 6 meses próximo à empresa, porque qualquer fato que acontecer, ela se reporta a nós e a gente verifica o enquadramento disso e começa a fazer a aplicação disso. Até as próprias medidas disciplinares, as advertências verbais, é interessante que você faça uma anotação disso, do que foi feito, para que haja um avanço e um registro dessas medidas que foram aplicadas, independentemente de serem medidas disciplinares positivadas ali no regulamento interno. Doutor, antes o Paulo já colocou aqui uma pergunta, né? E depois eu vou ler, mas antes ainda, falando de advertência e suspensão, enfim, demissão por justa causa, né? Pegando ainda nesse gancho, eu vejo muito as empresas se perderem um pouco porque elas não têm, de uma forma muito clara, qual é esse roteiro, né? O senhor falou ali, advertência verbal, depois, mas não necessariamente tem que ser esse o caminho. Vou dar um exemplo. Está lá no regulamento, está lá na própria CLT, enfim, o cara tem que usar IPI. E isso é um outro fato que é normal, né? É normal. O cara está trabalhando na empresa há 20 anos, ele não usa IPI ou não usa determinado IPI, e no final o dono da empresa ou o gestor de segurança já se cansou, já sabe que com aquele cara não adianta, faz vista grossa e tudo mais. E isso começa a abrir brechas, né? Mas, voltando, a não utilização do IPI pode acarretar numa demissão direta, não precisa passar por todo esse trâmite, né? A questão do uso do IPI, ela é delicada porque a empresa não só tem que fornecer, como ela tem que provar que está fiscalizando. Então, se eu chegar e simplesmente verificar se o funcionário subir no andaime e não colocar a corda a linha-vida, tá? Acho que se o Eduardo tiver aí, ele vai me corrigir, né? Mas, enfim, você simplesmente chegar e aplicar uma demissão por justa causa porque ele descumpriu uma NR10, por exemplo, eu acho que não. Nós temos que ter um histórico, nós temos que fazer um start. Vamos lá, você pegou a situação do funcionário que está há 20 anos de casa. A gente tem que lembrar que as normas regulamentadoras, elas foram criadas na década de 70, a partir disso aí. Ok, a aplicação delas é cobrada há mais ou menos 10 anos, é difícil uma empresa ter um histórico de arquivos muito grande de LTCAT, PPRA e etc e tal. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um start. O start pode ser regulamento interno. Daqui para frente, a cultura vai mudar. Daqui para frente, a gente vai começar a cobrar o uso de EPI. E aí você não cobra isso do colaborador. Você chama todo mundo e você explica isso e explica que vai dizer, ó, daqui para frente, quem não cumprir vai ser advertido dentro do regulamento interno, fazendo o link aí para as normas regulamentadoras. Mas não, eu acredito, né, não vi ainda uma situação em que o não uso de EPI
imediatamente justificou uma justa causa, porque tu consegue alertar, tu consegue advertir, tu faz a suspensão, daí sim, a pessoa está colocando a própria vida em risco, ela não, ou talvez até de um terceiro, ela não teria por que mais estar na empresa, né? Ok, doutor. O Paulo, ele está perguntando aqui, ele está dizendo que eles chamam de manual do colaborador, né, que é o regulamento interno dele, e aí ele pergunta se há algum problema em relação ao título que é dado, se pode ser manual do colaborador, pode ser regulamento interno, política interna, enfim. E ele também está dizendo aí que tem bastante coisa para melhorar, eu acho que todo mundo tem, mas em relação ao título, que é a pergunta dele, há algum problema em relação ao título? Não, eu não vejo problema em relação ao título. O que eu vejo é que o manual do colaborador ele pode ser algo mais abrangente. Então, e o regulamento interno estaria contido dentro desse manual do colaborador. Porque, eu vou dar um exemplo. A gente vai trazer questões relacionadas à conduta interna dentro da empresa. Eu tenho um exemplo de um posto de gasolina que o regulamento dele está escrito assim, que o empregado não pode ficar sentado nas ilhas de abastecimento. Isso está dentro da parte do regulamento interno dele, mas não quer dizer que seria uma situação relacionada geral a manual do colaborador. É como se fosse um outro capítulo lá dentro. Eu acho que seria nesse sentido. O manual do colaborador ele é um pouco mais abrangente. Ele tem políticas, por exemplo, de trato com relação a mulheres, tem políticas relacionadas à questão de... Já vi situações assim, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Semana de Cipate, esse tipo de coisa. Então, ele traz uma abrangência maior do que poderia ter. Mas, a princípio, não. Isso é muito interno, é muito pessoal da empresa. Existem empresas que gostam de relacionar muito, botam um programa de 5S quase que lá dentro do manual inteiro, e ele não faria parte do regulamento. O regulamento, a ideia é que ele seja enxuto, objetivo, simples e de fácil entendimento do empregado. Então, se a gente conseguir destacar isso para que o empregado ele saiba que aquilo é uma norma, que eu tenho que seguir, é bem interessante. Então, pode sim ser chamado de manual do colaborador, mas é interessante ter um capítulo separado, específico, para que o empregado saiba, não, isso aqui é norma, isso aqui eu tenho que seguir. E não só, simplesmente, não seriam as políticas, essa seria a palavra correta, que o manual ele teria todas as políticas da empresa ali dentro, né? Ok, eu tenho uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp, doutor. Se o regulamento interno, na prática, ele já serviu como prova contra a empresa em questões judiciais trabalhistas? Eu imagino que a pergunta é no sentido de que o trabalhador usou o próprio regulamento interno da empresa contra a própria empresa. O senhor tem visto isso? Já viu isso? Já, até antes da próxima palestra, eu fui fazer uma busca sobre jurisprudência um pouco mais atualizada, porque depois da reforma trabalhista, muita coisa mudou também, né? Mas já vi sim, principalmente quando você coloca no regulamento interno sobre direitos do empregado. Você suprimir certos direitos do empregado, você acaba criando um passivo. E seriam direitos que você não teria obrigação de dar ao empregado. Você cria, por exemplo, um benefício. Eu sou o contrário a isso, mas eu vou dar um exemplo claro. O benefício da assiduidade. Você dá uma gratificação por assiduidade ao empregado. Quando você contrata essa pessoa, ele já sabe que ele tem essa gratificação, e essa gratificação está determinada na norma. E lá vai aparecer que se não atrasar, que se não faltar, que se não tiver presenteísmo, se tiver absenteísmo, ele vai ter uma gratificação na folha de pagamento. Se você simplesmente retirar essa gratificação, você pode estar trazendo para você um passivo trabalhista, porque era um direito do empregado. Então, você teria aí que compensar isso numa outra situação, transformar isso num outro benefício para o empregado, para que ele não tenha uma perda nas condições salariais dele, né? Lembrando que, assim, se você melhora a situação do empregado dentro da empresa, essa também poderia ser uma compensação. Vou dar um exemplo. Empregados que recebem insalubridade e periculosidade, se forem atendidas o PPRA, se as normas de prevenção, segurança e saúde do empregado forem suficientes a retirarem esses adicionais, você não teria que compensar, né? Porque você, em que pese não pagar aquele adicional, você melhorou a qualidade de vida
prevenindo a qualidade de vida e de saúde do empregado dentro da empresa. Então, não teria por que... Isso não geraria um passivo para a empresa, tá? Ok, doutor. Uma outra pergunta, o seu Dieter até está fazendo aqui, pelo WhatsApp. Agora, com a pandemia, né? Eu posso colocar no regulamento interno, por exemplo, e tratar o uso de máscara como se fosse um IPI e dar advertência, suspensão ou até alguma medida mais drástica pelo não uso da máscara, por exemplo, eu estou falando da máscara de pano, TNT, e não do IPI em si, mas tratar a máscara como um IPI? Eu entendo que sim, porque tem regulamentação disso. A própria portaria 20, foi por isso que provavelmente essas empresas na região, talvez o doutor André saiba, porque a região é mais próxima dele também, mas a portaria 20, ela já está sendo chamada como a NR do Covid. Então, lembrando que, um exemplo claro, essa máscara, ela não é só um EPI para o empregado, ele protege também um terceiro. É como se fosse um equipamento de proteção coletiva. Ele preserva a saúde de todos. Então, a gente não pode só não botar a nossa vida em risco como as dos demais. E a gente está falando de uma pandemia extremamente grave e séria. Então, assim, não precisaria mudar o regulamento interno. Nós poderíamos ter um gatilho dentro do regulamento interno que diga que, em questões de saúde e segurança, temos que seguir a risca. E aí é um ato administrativo instituído, essa portaria ela está em vigor, as empresas estão sofrendo fiscalização pelo não segmento, e os empregados, sim, podem ser aí advertidos e suspensos pelo descumprimento dessa norma. Entendeu? Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui que veio. Vocês podem mandar as perguntas também, pessoal, pelo chat aqui da nossa conversa aqui pelo Teams também, tá? Eu tenho, então, mais uma pergunta, tá perguntando o seguinte, o regulamento interno, né, ele é consolidado ou seja, ele se aplica, vamos pegar uma empresa que tenha mais filiais, então a empresa faz um regulamento interno e aplica para todas as filiais, ou é possível ter um regulamento interno para cada filial? Bom, como a gente tem a questão de seguir as convenções e acordos coletivos e também os costumes locais, você pode ter um regulamento interno geral, um manual colaborador ou políticas internas da empresa, de forma geral, e aí especificamente você vai tratando cada região, adaptando cada região com a sua realidade. Isso não teria problema algum. Só talvez, né, doutor, observar, não sei, agora eu estou perguntando, porque me veio a dúvida. Eu posso ter um regulamento para cada empresa, para cada filial, desde que o regulamento seja igual para todos. Por exemplo, e essa é uma pergunta, não é uma afirmação, tá? Mas na minha unidade aqui de Blumenau, se o cara fumar em determinado ambiente, ele vai receber uma advertência. Estou dando aqui um exemplo. Na outra, não. Ou, na minha, se ele chegar atrasado, a punição, ele perde o benefício. Na outra, não. Enfim, eu estou falando assim de questões mais sérias, né? O que eu entendo quando você falou de cultura não se aplica nessas questões mais inerentes ao trabalho em si, ou eu estou errado? Por exemplo, a questão da saúde, ela tem que ser para todos, igual, né? Você falou do cigarro ali. Então, não teria sentido do porquê não seria... Porque isso avança para a política da empresa. Então, imagina você ter várias políticas distintas, né? Mas, assim, pode ter uma situação regional. Tem localidades que a pessoa descansa 20 minutos depois do almoço, tá? Então, poderia ter esse período de descanso. Ou então, se uma filial, ela tem a cantina, ela tem um local para almoço, ali você poderia regulamentar algo específico para ela. A outra não teria, então teria uma particularidade dela. Então, aí a adaptação da situação concreta daquela filial para aquele caso. Então, a gente pega a questão de costume, às vezes a pessoa tira uma soneca depois do almoço, ou uma questão de você ter um espaço suficiente para poder fornecer o almoço ou não, ou a localidade, por exemplo, não tem vale transporte, não tem ônibus, é uma cidade muito pequena. Então, precisa ter no regulamento interno daquilo ali sobre o uso de vale transporte. Então, são essas as adaptações locais que a gente precisa ter. Perfeito. Doutor André está com a mão levantada. Doutor, bem-vindo. Vou passar a palavra para ti, então, doutor.
Olá, boa tarde, estão me ouvindo? O som está saindo? Legal, doutor Tiago, parabéns inicialmente, né, parabenizando pela explanação, realmente de grande valia, um tema bastante oportuno e bastante importante para as empresas, né, acho que realmente é um baita de um instrumento que pode ser quando bem utilizado, né, ele tem a agregar muito realmente, e acho que a sua explanação foi muito pertinente, né, então eu lhe parabenizo, tá? Eu fiz alguns apontamentos para a gente trocar uma ideia em relação àquilo que você comentou sobre eventual supressão de algo que esteja contemplado no regulamento interno, né? A gente tem pela CLT, também foi citado esse artigo 444, a princípio você tem uma livre estipulação das condições laborais, né? E remetendo ao artigo 468, você fala lá que qualquer alteração para ser considerada da lista, ela demanda de um mútuo consentimento e de uma situação que não pode ser prejudicial ao empregado. Então, consequentemente, é algo que as empresas realmente têm que pensar na hora que elaboram um regulamento interno para que não haja problema nesse sentido, né? Eu acho que é um ponto bem importante, foi tratado aqui na sua explanação, é algo que a gente sempre tem que observar, né? E agora, fazendo um paralelo com o que a reforma trouxe no artigo 611-A, no inciso 6º, ele fala do regulamento empresarial e fala, inclusive, que, sendo ele estipulado através de um ajuste coletivo, ele teria predominância em relação à legislação. No livro que saiu, comentado pelos juízes do trabalho aqui de Santa Catarina, em relação aos pontos da reforma trabalhista, esse ponto foi tratado, inclusive, por uma juíza que já passou aqui por Blumenau. E lá ela diz algo interessante que fala o seguinte, que para que tenha uma certa validade, não haveria simplesmente a necessidade de você estar impondo o regulamento interno, mas sim que demandaria de um ajuste de vontades coletivas. Então, assim, veja que talvez a interpretação do judiciário nesse sentido vá naquele contexto de negociação. Eu, particularmente, não penso que seria isso, porque a norma, o regulamento interno é da empresa, não necessariamente de um ajuste de vontades, né? Porém, é algo que a gente já vê que tem um movimento nesse sentido. Então, o que o senhor entende a respeito dessa condição? Seria necessário algo de cunho coletivo, ou o senhor pensa que o regulamento pode ser por si só imposto pela empresa, que seria que agregaria o contrato de trabalho, né? Para a gente trocar uma ideia nesse sentido. Qual que é a tua opinião, doutor? Boa tarde, doutor André. Obrigado pelos elogios. Eu não sei se foi a doutora André ou a doutora Desirê que fez o comentário nesse livro da reforma trabalhista, mas se for a doutora Desirê, eu não gostaria de comentar, não. Mas eu conversei bastante já até com a doutora Andréia e o doutor Oscar Cross sobre esse assunto. E aí até entre eles divergem um pouco. Lógico que, assim, a gente vai puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, porque eu acho que se isso ficar convencionado, até mesmo se você fizer uma convenção interna dentro da empresa para discutir normas, eu acho perigoso que os empregados vão puxar para o lado dele, então vão ter mais direitos do que obrigações. Aqui a gente está falando em regulamento interno, regimento interno, normas da empresa para atingir um fim. Então, eu entendo que não deveria ser algo bilateral ou de consenso, mas sim unilateral no sentido de fazer, cumprir e chegar naquele destino, né? Mas, sim, existem situações que, por exemplo, o senhor citou bem o 611A, mas a gente tem um problema do 611B. Então, a gente não pode ali convencionar e acordar tudo, né? Então, mas a gente pode muito bem usar o instrumento coletivo para fazer uma adaptação à nossa realidade. O Maurício, que uma vez me perguntou uma situação assim, revista íntima. E a gente disse assim, não, revista íntima não pode, de fato, não pode. Mas já vimos atividades que necessitavam de revistas. A pessoa que trabalha com joias, etc. e tal, não vai fazer uma revista íntima na pessoa, mas tu cria mecanismos e meios e você coloca isso numa norma coletiva para ter mais assistência do sindicato, inclusive dos empregados, sabendo, ou um acordo coletivo, sabendo que isso vai ser interno para sua própria empresa, né? Então, assim, vai depender muito da situação em concreto. Se a empresa quiser fazer cumprir uma norma, se ela tem um objetivo, se ela tem meta, ela tem uma ISO para uma certificação para chegar, ou coisa do tipo, ela faz internamente. A gente não pode abrir demais sob pena da gente não conseguir atingir o nosso objetivo, né?
E só para concluir, os nossos juízes, eles são protecionistas com relação ao empregado, né? O doutor Oscar, conversando com ele sobre isso, ele disse assim, não, o regulamento interno, inclusive, ele tem que ser registrado em tabelionato, coisas do tipo, que olha o excesso de formalismo em relação a isso. Né? Quando, na verdade, é justamente o contrário. A gente quer que seja algo costumeiro na empresa, mas que fique regulamentado. Então, o regulamento ele serve para colocar mais obrigações, sim, do que direitos. Esses direitos eles vão estar consagrados aí na Constituição, na CLT e no próprio contrato de trabalho, né? E por isso que é complicado a gente colocar um direito dentro do regulamento interno depois querer retirar. Então, é melhor não colocar, né? Que seja algo consolidado primeiro, né? Eu concordo plenamente, compartilho do mesmo entendimento, e é justamente isso aí, né? Enquanto se prega o informalismo na justiça do trabalho, por outro lado, quando é para a empresa, o formalismo prevalece, né? A gente tem aí esses dois cenários bem distintos aí, e a aplicação vai conforme fala na prática aí, conforme a maré levar, né? Então é uma coisa muito complicada, mas é isso aí, doutor. Muito obrigado aí pela explicação, tá certo? Até porque, né, contribuindo aqui um pouquinho, se a gente for muito para negociação, daqui a pouco até os sindicatos trabalhadores vai ser chamado para negociar o regulamento interno. Aí a gente está no mato sem cachorro, né? Aí não faz mais sentido nenhum mesmo. Então, acho que sim, tem que ser uma regra interna. Agora, tem alguns absurdos, né, doutor? Eu estava comentando de um regulamento interno de uma indústria, infelizmente, do nosso setor, e aí eu não sei se há legalidade nisso ou não. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, chave de banheiro. Tem empresas que tem muito problema, o funcionário vai para o banheiro para ler jornal, vai para o banheiro para ver o WhatsApp, e aí o que a empresa fez? A chave fica no administrativo. Então, quando o funcionário precisa ir no banheiro, vai lá, pega a chave, vai no banheiro. A empresa diz que é para manter o ambiente limpo, mas aí teve uma empresa do nosso quadro de associados que o trabalhador alegou que quando precisou, a parte administrativa estava fechada, ele não conseguiu a chave para ir no banheiro, ele teve problema, porque acabou tendo problema, não vou entrar em detalhes, vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Talvez por própria vontade do trabalhador, para achar justificativa de entrar com uma ação, enfim. Mas essas situações, elas são... o regulamento permite esse tipo de questão? Você pode colocar esse tipo de questão dentro do regulamento? Isso é muito delicado, você colocar isso dentro do regulamento interno, dizendo, por exemplo, você tem que buscar a chave no banheiro. Eu acho que você já está fazendo prova contra si. Não precisa ter chave. Tem que ser um caso muito específico, precisar trancar a porta de um banheiro para terceiros não utilizarem. Claro que existem as possibilidades de você, eventualmente, precisar fechar a porta de um banheiro, mas assim, qual é o intuito daquilo ali de fato? É controlar a entrada e a saída do empregado para usar o banheiro ou não? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente coloca no regulamento que diz que é uma questão ali de higiene, etc e tal, quando na verdade a gente sabe que é para controlar o acesso ao banheiro. E aí acontece o pior. No momento ímpar, a pessoa precisava usar e não conseguiu acessar o banheiro quando deveria. Olha, eu acho que não precisa nem de muita testemunha para a gente ter uma condenação em relação a isso. Ou seja, você tem que disponibilizar o banheiro para ele usar, e você causa impedimentos para isso? Acho que não. Isso não vai para regulamento interno, não orientaria nesse sentido. E, infelizmente, a gente tem... ou felizmente a gente tem outros meios de fiscalização em relação a isso, mas esse assunto em específico, ele é muito delicado. Você, de alguma forma, impedir que o funcionário ele tenha acesso ao banheiro, mesmo sabendo que a gente tem algumas pessoas que abusam, né? O camarada vai lá, fica 20 minutos, quando vê ele está descansando, enfim. É lamentável, mas a gente tem que criar outros mecanismos de controle e fiscalização. Uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp, doutor. Em relação ao celular, eu posso colocar no regulamento e exigir que os celulares fiquem numa caixa, no setor administrativo, enfim, em algum lugar à parte, até por questão de segurança do próprio trabalhador? Eu não orientaria a empresa a que os pertences pessoais dos empregados ficassem sob guarda de outra pessoa. Por exemplo, na guarita de entrada, você tem que deixar o celular, o bolso, ou coisa do tipo. Se você for proibir o uso, você pode... vai estar trabalhando, você não trabalha com celular, você pode limitar o uso.
Infelizmente, o celular ele virou quase que um segundo pulmão, um terceiro pulmão aí, mas se você não usa ou trabalha com o celular, até é salutar que você não permita que o empregado use, para não se distrair, para se concentrar na função. Só que se você você proibir o uso, que seja explícito, então, que ele ou não traga para a empresa, ou se trouxer que tenha um local para ele guardar e chavear os pertences pessoais dele, tá? Mas pode colocar no regulamento, e todos os regulamentos que a gente possui aqui, não tem um que não tenha proibição do uso do celular. Ok, nesse caso, é de responsabilidade da empresa providenciar, por exemplo, armário, cadeado, tudo mais, correto? Essa é uma responsabilidade da empresa, não é do trabalhador. Por exemplo, a empresa não dá o cadeado, aí some o celular do indivíduo, né? De quem vai arcar com esse custo? Eu estou aqui fazendo possibilidades, hipóteses. Ou mesmo que tenha um cadeado. A empresa tem lá o armário, os armários, tem um cadeado, mas eventualmente o cadeado, o trabalhador volta, o cadeado está lá aberto, enfim, ou por falha do trabalhador, ou por algum outro motivo, e o celular some. Essa é a responsabilidade da empresa em arcar com esse custo? Não, nesse sentido não. Se a empresa forneceu, o trabalhador também tem que estar consciente, a chave é dele, o cadeado é dele, se ele não trancou e alguém pegou, vai morrer com esse prejuízo aí. Só que, claro, você pode botar uma câmera nesse local, desde que não seja, o armário não esteja dentro de um banheiro ou de um vestiário, coisa do tipo, mas você bota uma câmera de segurança para verificar quem está acessando aquele local ou não. Não estou dizendo que você necessariamente precisa fornecer o armário. Existem situações que você precisa, porque você manda um empregado trocar uniforme, coisas do tipo, então você tem que proporcionar para ele um local que ele possa guardar os pertences dele com segurança. Agora, se ele não fechou e alguém pegou, lógico, vai ser punido quem furtou, e também, mas a empresa não vai ter que ressarcir o empregado em relação a isso. Se ela não precisar trocar uniforme, uma coisa do tipo, que ela especifique que os pertences, como o celular, por exemplo, ela tem que guardar ou nem trazer para a própria empresa. Doutor, aqui vem uma pergunta. Na minha empresa, um funcionário teve a bicicleta furtada. A empresa, nesse caso, está dizendo aqui que deu uma nova bicicleta para o funcionário. A bicicleta não foi mais achada, né? Mas aí ele pergunta, ok, e se fosse no estacionamento da empresa, um carro do funcionário viesse a ser furtado ou mesmo tivesse prejuízo? Como fica essa questão? Eu não sei se isso cabe no regulamento, mas eu acho que é uma pergunta pertinente que a gente está falando sobre isso. De quem é essa responsabilidade? Até que ponto vai a responsabilidade da empresa num caso, por exemplo, de moto, carro, bicicleta, enfim? O direito do trabalho, ele é protecionista, né? Então, nós temos que tomar todas as medidas no sentido de que a gente fiscalizou bem essa situação. Se você fornecer, por exemplo, um estacionamento e permitiu que um terceiro acessasse esse estacionamento, pois pode ter uma complicação para a empresa, sim, né? Agora, simplesmente tem um espaço aberto lá onde as pessoas estacionam o carro e aí sofre esse furto, não teria responsabilidade. Mas se a empresa fornecer estacionamento, local, vigia, coisas do tipo, ela pode vir sim a ser responsabilizada. Só que ela pode adotar mecanismos de fiscalização para se eximir de responsabilidade em relação a isso. Por exemplo, você tem estacionamento da empresa e o portão fica aberto. Você tem vigia, o vigia não anota a entrada e saída de pessoas. Você tem as câmeras, só que as câmeras não estão funcionando. Então, você começa aí você tem os mecanismos e não usa, né? Então, você poderia, dentro do regulamento, colocar que o portão tem que estar fechado, que tem que ter horário de entrada e saída desses veículos, que as pessoas têm que tomar cuidado em trancar seus carros, ou seja, alertas e mecanismos para evitar isso. Então, se daqui a pouco alguém furtou nessa hipótese, bom, então é de alguém da empresa, então tu consegues ir atrás desse alguém da empresa que vai ser demitido, mas a empresa de imediato não teria que ressarcir o empregado porque ele perdeu uma bicicleta ou teve furtado seu veículo. Para isso existe Código Penal, né? E aí ele que entra com ação de ressarcimento contra quem lhe furtou, coisa do tipo. Acho que é uma questão bem delicada, né? Uma questão bem delicada mesmo. Que a questão é muito delicada, isso nós temos sempre que analisar
o caso concreto, mas a gente não pode também fazer um comparativo com o Código de Defesa do Consumidor, em que o cliente vai lá no shopping, deixa o carro é furtado e o shopping tem que ser responsabilizado. Não é essa a situação. A gente tem que ser um pouco arrojado, lógico que a gente, como eu falei, a gente tem que ter a gente tem que tomar o máximo de precaução possível para evitar qualquer coisa. Pode sim pré-determinar que a empresa não se responsabiliza por bens particulares das pessoas, mas assim, no momento que você facilita que terceiros acessem aos bens dessas pessoas, você pode sim ser responsabilizado. Então, a gente vai trabalhar para se eximir de culpa, vamos dizer assim. Obrigado. Ok. O doutor André está com a mão levantada, não sei se é de antes ainda, né, ou agora, não sei se o doutor quer falar, doutor André. Acho que era... Não, já baixei, Maurício, me desculpa. Esqueci de abaixar, tá bom? Não tem problema, não tem problema. Aqui mais uma pergunta, agora voltando ao regulamento interno, né? A pessoa está dizendo o seguinte, que o mais difícil... Ok, você implanta o regulamento interno, nos primeiros meses, todo mundo alinhado, e com o passar do tempo, tanto os diretores, a alta gestão, como os funcionários só lembram de que existe um regulamento interno, porque não usa mais, cai no esquecimento. Como fazer, e se alguma empresa que o senhor saiba, tem algum gatilho que, a cada 6 meses, 3 meses, 1 ano, reestudam esse regulamento interno, puxam ele de novo para a mesa de estudo para que ele seja uma ferramenta viva dentro da empresa? Essa rotina vocês vão ter que criar individualmente, não há nada que normatize isso, mas assim, há algumas certificações, em especial as de compliance, de conformidade, elas já pré-determinam a realização, a reciclagem disso, como as próprias NRs, você tem que fazer cursos de reciclagem anual, semestral, coisa do tipo. Acho que saiu aqui, não, tudo certo, né? E, então não teria nada específico para a realização disso. Agora, caberia talvez aí a gestão ou próprio criar um setor específico na empresa. Acredito que geralmente o recursos humanos que vai assumir isso, porque assume junto com a segurança no trabalho, por exemplo, a questão das CIPATs ou coisas do tipo. Para ele não se tornar morto, ele não morrer, né, para ele voltar a estar vivo constantemente, vocês têm que criar uma rotina de reciclagem desse regulamento interno. Ou então, que ele seja algo natural dentro da empresa. Por exemplo, se tiverem questões relacionadas à entrada e saída das pessoas, pode ter uma placa com 3 ou 4 artigos ali do regulamento interno que falam da entrada e saída das pessoas, né? Ele também é algo vivo no tocante, por exemplo, os atestados médicos. O que são atestados médicos? Quando devem ser apresentados? Então, sempre que o empregado precisar apresentar um atestado médico, ele vai precisar dar uma olhada no regulamento interno, entendeu? Placas, avisos, da mesma forma que a gente tem avisos relacionados à prevenção, segurança no trabalho, acesso, ele também pode estar estipulado isso em placas, em avisos distribuídos pela empresa, né? Nós já fomos empresas, por exemplo, que ela possui televisores em locais específicos e ali ficam rodando avisos internos da empresa. Então, o regulamento também poderia estar nessa, né? Então, essas são diversas formas que a gente faz com que o regulamento esteja vivo. Sempre que houver uma contratação, você tem que ter uma conversa na integração com o pessoal que está entrando na empresa. E os mais antigos, assim, a liderança, os diretores, eles têm que dar exemplo em relação à questão do regulamento interno, né? Porque eu não preciso dizer isso, a grande maioria aqui é RH, então você sabe, o exemplo vai vir de cima, né? Então, se o regulamento não é seguido em cima, a base não vai seguir. Perfeito. Eu tive uma falha, eu caí, não sei se estão me ouvindo. Acho que sim, né? Ok. Obrigado, doutor. Acho que é bem isso mesmo. Pessoal, alguém mais gostaria de contribuir, falar alguma coisa sobre o regulamento interno, enfim? Eu vejo que muitas empresas sofrem, né, doutor, porque não tem um regulamento interno e eu acho que o regulamento interno ainda ele serve como uma baliza para as empresas em determinados momentos, né? A gente tem algumas empresas que nos ligam assim por questões muito particulares que talvez o regulamento possa ajudar. Pelo menos a minha visão, queria ver contigo e aí a gente vai já indo para o final. Por exemplo,
o funcionário está usando o veículo, ganha multa. Essa multa, posso ou não posso cobrar do funcionário? Isso poderia estar no regulamento interno? O funcionário usa um equipamento e esse equipamento estragou. É de responsabilidade dele ressarcir isso, se comprovado que foi mau uso do equipamento? Sim ou não? Isso pode estar no regulamento? Não pode. Assim, nessa visão geral do regulamento como quase como a constituição constituinte da empresa, é possível? Sim, é possível, tanto por culpa ou por dolo. Ou seja, se o empregado tem intenção em prejudicar a empresa, danificando o equipamento ou coisa do tipo, ele vai ser responsabilizado sim, inclusive pode ser já justa causa, além do ressarcimento do prejuízo. Na culpa, que se distribui aí em negligência, imperícia e imprudência, a gente não pode nem ter um imperito, então não poderia ter uma pessoa não habilitada dirigindo um carro, então ele nem poderia estar ali. Então aí a empresa está concorrendo com essa multa. Mas na questão da imperícia ou na imprudência, desculpa, na negligência e na imprudência, aí sim o empregado deverá ressarcir a empresa naquele prejuízo da multa, como também na transferência dos próprios pontos, né? Outras questões relacionadas a isso também, que ele provocar intencionalmente, ou seja, por imprudência ou negligência, o empregado ele pode ser responsabilizado e a gente coloca isso em regulamento interno, sim. Legal. Bom, pessoal, não sei se mais alguém tem ainda alguma dúvida, já são 20 para as 3. Eu quero deixar aqui a palavra aberta, senão já vou agradecendo desde já aos participantes aqui. Quero dizer de que, enquanto diretoria, nós decidimos que os eventos presenciais continuam suspensos, então não há, no momento, qualquer previsão de retorno das nossas atividades presenciais, né, os nossos grupos de trabalho, a própria Semana da Indústria, que infelizmente esse ano foi cancelada em virtude da pandemia, e outros eventos, então, já para vocês saberem, mas eu acho que é importante a gente manter esse canal de comunicação, esse canal aberto, fazendo esse tipo de reunião, esse tipo de evento, e também o Cineb sempre à disposição das empresas naquilo que for necessário, tá? Então, quero de novo convidá-los para o dia 26, um evento muito importante, onde a gente vai falar um pouquinho sobre gestão em épocas de crise. Quero convidá-los a participar desse programa da Fiesc, o Retoma 2021. São 6 vagas gratuitas. Por favor, quem tiver interesse, me manda um WhatsApp, manda uma mensagem que a gente vai fazer contato com vocês. Não tem custo nenhum para as empresas, são para apenas 6 empresas. Gostaríamos que vocês, de fato, participassem com a gente, tá bom? Não sei, seu Hans, seu Dieter, Charles, se alguém ainda está aqui na sala e gostaria de ainda falar, seu Dieter, não sei se ainda está aqui com a gente. Eu, de fato, não consigo mais visualizar, depois que eu caí, eu não consigo visualizar quem está na sala, tá? Tá meio esquisito aqui, tá? Bom, se o senhor Dieter quiser, a palavra está aberta. De qualquer maneira, doutor Tiago, vou te passar, então, para as considerações finais. Acho que o seu Dieter está aqui, sim. Seu Dieter, antes, então, de passar para as considerações finais do doutor Tiago, o senhor quer ainda deixar uma palavra aí? Só queria lembrar de cumprimentar o doutor André, eu não tinha visto que estava na sala também. A minha sala aqui está muito, sem muita visão dos participantes aqui. E só cumprimentar o nosso advogado aí também, o nosso assessor jurídico, né, o doutor André. Parabenizar o doutor Tiago pelo importante tema, né, que realmente é algo que, vamos dizer, que as empresas têm que ter como cultura, né, não como uma providência pontual por causa de uma eventualidade, né. Então, são várias coisas que nós empresários temos que nos acostumar a fazer e ter como adquirir essas práticas, boas práticas e protocolos e processos, procedimentos de uma forma mais constante, até que vire uma cultura para a empresa. E ainda mais a questão do RH, do recurso humano, é muito importante sempre toda aquela questão de conscientização, feedback, realmente saber aonde a empresa quer chegar, na sua visão, na sua missão,
E isso tudo, quando é mais caro para o colaborador, ele também fica mais alinhado com a estratégia da empresa. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente devia até discutir mais adiante para aprimorar as empresas nesse sentido. Então, parabéns, doutor, pela apresentação e agradeço a todos os participantes e associados do CIMEB, sempre muito atuantes e disponíveis. Obrigado e boa tarde a todos. Valeu. Obrigado, Sr. Dieter. Doutor André, doutor Thiago, ainda quer colocar alguma coisa aí para a gente estar finalizando? Não, Maurício, agradecer a vocês a mais essa oportunidade, né? Vejo aqui que temos mais de 35 empresas participando, eu acho que agradeço muito ao prestígio. Obrigado, seu Dieter, Charles, seu Hans, demais diretores, por mais essa conversa. Doutor André, obrigado aí pela participação e contribuição do colega. E só dizer que o regulamento interno, como a gente já trabalha com algumas indústrias do setor, a construção dele é justamente nesse sentido, seu Dieter. A gente vai pegando experiências de umas empresas e vendo o que consegue adequar para outras, né? E eu acho que é muito importante que essas empresas usem isso como ferramenta interna para até melhorar o próprio clima dentro da própria empresa, né? Essa mensagem que eu dou. Desejo uma boa tarde para vocês, agasalhem-se, porque o frio está vindo, e um bom dia para todos. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. A gente vai conversando, né? Fiquem bem aí, também com essa questão da pandemia. Eu acho que é importante que cada empresa, de fato, aquilo que o seu Dieter falou lá no começo, né? Exijam o uso de máscaras, preservar seus trabalhadores, os seus próprios negócios também, álcool em gel e outras medidas restritivas, para que não construam um passivo desnecessário a médio e longo prazo, né? Porque a pandemia vai passar e essa conta pode vir para a empresa e seria muito cara se viesse para a empresa. Então, acho que é importante que cada um de vocês tome muito cuidado. Se quiserem deixar uma nota aqui no ladinho, de 1 a 5, né? 5 se gostaram, 1 se não gostou. Antes de sair, só deixa a nota aí para a gente estar podendo avaliar também, tá? Pode deixar a nota antes de sair. A gente agradece bastante, tá bom? Um abraço a todos, um bom restante quinta, um bom final de semana para todos vocês. Esperamos que o sol volte a brilhar, né? Literalmente, tá bom? Tchau, seu Dieter, um abraço, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, doutor Thiago, aí, foi muito bom. Tchau, Maurício.